Olá, turma! Nesse vídeo aqui, a gente vai encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. A dízima periódica é todo número decimal em que a parte aqui decimal, ela vai se repetir infinitamente. E aí, só lembrando a vocês, né, que eu posso expressar essa dízima periódica, esse número decimal, dessa forma, ou então, através desse símbolo, né, esse traço aqui em cima do algarismo que se repete, ao invés dessas reticências. Então, são duas maneiras aí da gente representar uma dízima periódica. Bom, o procedimento, né, eu vou fazer outros exemplos aí, mas o procedimento da gente transformar esse número decimal, essa dízima, numa fração, é da seguinte maneira. Eu vou marcar aqui, nesse número, lá na parte decimal, o período, certo? Ou seja, são aqueles números que se repetem. Então, lá na parte decimal, ó, quem se repete aqui é o 2. E aí, o período é o algarismo 2 aqui. E por que a gente vai fazer isso? Porque agora, ó, na hora da gente transformar numa fração, eu vou escrever aqui em cima, na parte da fração, aqueles números, certo? Que aqui não se repetem. Ó, então, eu já escrevi aqui na parte de cima da fração os números, né, que pertencem aqui a essa dízima, mas que não vão se repetir aqui. Então, ó, eu escrevo 0 e eu escrevo um número 2 aqui só, tá? Então, ele não vai se repetir. E depois eu vou diminuir da parte inteira aqui desse número, que é aquela que não se repete. Então, a parte inteira é o 0. Ah, mas também eu estou escrevendo aqui o 0, né? Não faz muito sentido. Agora pode até não fazer sentido, mas lá nos outros exemplos, vocês vão ver que fica mais fácil a gente seguir o mesmo procedimento, tá? Então, começando aqui, escrever os números sem fazer a repetição e diminuindo lá da parte inteira, né, de quem não se repete. Bom, e embaixo na fração, eu vou escrever tantos 9 aqui, quantos são os algarismos do período. Então, no período, eu tenho só um algarismo, 2 aqui, que é o que se repete. Então, eu vou escrever apenas um 9. E daí, eu vou fazer aqui essa conta para a gente ter essa fração. Então, 0, 2 e 2 é a mesma coisa, né? Então, 2 menos 0 igual a 2 sobre 9. Então, a fração 2 nonos é a nossa fração geratriz da dízima 0,222, né, infinitamente. Se vocês pegarem a calculadora, dividir o 2 pelo 9, vocês vão voltar aqui nessa dízima. Bom, um outro exemplo que eu vou colocar aqui para vocês vai ser o número 34,13, que se repete aí infinitamente. Lembrando também, ó, que eu posso expressar o 34,13 e em cima do 13, né, a gente coloca, ó, 34,13, em cima do 13 a gente coloca um traço que vai significar aí essa dízima, tá? Bom, vou seguir a mesma coisa que eu expliquei para vocês no primeiro exemplo aqui. Então, ó, eu vou começar escrevendo aqui os números. Antes disso, né, vamos identificar aqui na parte decimal os números que se repetem e o período. Então, ó, quem se repete é o 13, 13, 13 e o período é o 13, que é ele quem se repete. Bom, agora sim. Eu vou começar escrevendo aqui na fração tanto a parte inteira quanto a parte do período, mas que não se repetem. Então, eu escrevi o 34 e o 13, sem fazer repetições aqui. E vou diminuir da parte inteira, que é aquele que realmente não se repete. Então, eu estou diminuindo do menos 34. Na parte de baixo da fração, eu vou escrever tanto os 9 quanto os algarismos do período eu tenho. Como no período
é o número 13, então eu tenho 2 algarismos. Então, aqui embaixo, eu vou ter 2 9s. Fazendo a subtração, 3.413 menos 34, eu vou encontrar 3.379 sobre 99. E essa aqui é a nossa fração geratriz. Novamente, fazendo a divisão, a gente volta aqui nessa dízima lá do início. E um último exemplo, que eu vou escrever aqui para vocês, vai ser esse número, 6,3777, né? E aqui vamos novamente identificar na parte decimal quem são os algarismos, né? Os números que se repetem e marcar aqui o período. Então, o 7 né, a gente chama de período, que vai ser o número que se repete. Lembrando que eu também posso escrever esse número aqui dessa forma, 3,7, 6,3, 7, e aí, ó, eu vou colocar um traço em cima aqui do 7, porque é ele que vai se repetir. Então, é uma outra maneira, né, da gente expressar essa dízima aqui de baixo. Bom, e aí, seguindo, né, o que a gente já fez lá em cima, só com alguma atenção aqui, porque se a gente reparar, esse número aqui é um pouquinho diferente, porque lá na parte decimal eu não tenho só o período, eu tenho um intruso aqui, que é esse número 3, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Mas igual nós fizemos nos anteriores, a gente vai começar escrevendo aqui essa fração com aqueles números que não vão se repetir. Então, eu tenho o algarismo 6, o 3 e o 7, então, estou escrevendo 637. E vou diminuir, e agora atenção, nesse caso, da parte inteira, e repara que depois da vírgula, eu também tenho um número que não está se repetindo. Então, eu também preciso escrever esse 3, porque eu não posso sumir ele, né, da nossa conta, aqui, ó. Então, nesse caso aqui, além de a gente fazer a subtração com o número inteiro, eu também preciso pegar quem está depois da vírgula, que não se repete, e escrever aqui para fazer a subtração. Bom, e embaixo na fração, como é que fica? Como eu comecei nas anteriores, eu vou escrever tanto os 9s quantos forem, né, os algarismos do período. Então, se no período eu tenho um algarismo, eu vou escrever um 9. Mas vamos lá. Lembra lá do intruso, né, o do número 3 aqui na parte decimal? Quando eu tenho esse intruso, eu preciso do lado do 9 acrescentar zeros, quantos forem esses algarismos. Então, se eu tenho um único algarismo, aqui eu vou acrescentar um único zero. E aí, chegando lá no resultado, 637 menos o 63 vai dar 574 sobre 90. Essa aqui é a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos!